Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltemos então aqui para o Evangelho de Mateus, capítulo 10. Lembrando então que nós estamos falando agora, nós falamos da escolha dos 12 apóstolos, que tem o significado de cada nome dos apóstolos, e agora então nós estamos falando da missão dos apóstolos. E Jesus então ele faz esse discipulado, né? Ele dá esse ensinamento aos seus apóstolos de como fazer então essa missão. Missão da nossa vida, do dia a dia, evangelizar. Você que é pregador, você que é sacerdote, você que é líder de comunidade, você que é uma pessoa realmente um missionário. Então, atento a esse ensinamento que Jesus nos dá no capítulo 10 de São Mateus. Então, a primeira coisa que ele vai dizer para nós, né, para os apóstolos: recebem autoridade de expulsar os demônios, recebem poder para curar as enfermidades. Então, esse receber, Deus concede primeiro a graça para depois a missão. Tá? Deus, então, sempre nos capacita primeiramente para depois nós possamos servir de uma forma onde Deus possa agir. E os dons que Deus dá, primeiro, essa autoridade sobre o mal, e segundo, esse poder de curar as enfermidades. E vai depois nos orientar. Primeiro você vai então para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E dentro dessas casas também você vai procurar as casas que são dignas de receber as graças, as bênçãos, a paz que eu dou. E ele vai então nos ensinar que quando ir, não vos preocupeis com as coisas materiais, mas tenha em mente em teu coração que o mais importante são as graças celestiais. É essa autoridade contra o mal, é esse poder das curas, dos milagres, de realmente levar essa paz, Jesus. Isso é mais importante. Então, tudo que recebestes de graça, dai de graça. E o Senhor, então, vai já libertando-nos também, os apóstolos, de toda preocupação terrena, tá? E exagerada. Procura um lugar digno para se hospedar, e quando chegar a esse lugar, antecede então com uma paz. Antecipa essa paz a este lugar, para que essa paz possa mesmo ser tocado cada coração de cada pessoa, que neste lugar então pode ser um lugar da providência divina para aquilo que você necessitar e precisar. Depois ele começa então a fazer um discurso nos orientando contra o mal, as dificuldades e as tribulações. Ele vai dizer: olha, eis que vos envio como ovelha entre lobos. Olha o perigo aí, os lobos que mordem, a maldade. E aí você então vai como essa ovelha. O que é uma ovelha? Essa pureza, essa inocência. Então, olha que eu vos envio como ovelhas, puros, inocentes, perante lobos, perante a maldade que existe também nas pessoas. E ele vai dizer assim: tenha então a prudência de uma serpente e a simplicidade de uma pomba. Lembramos serpentes, aqui que a serpente fez, na maldade com Eva, ela enganou, ela mentiu. Aqui Jesus orienta então para nós sermos prudentes como a serpente, mas agora libertar o homem da mentira. Trazer à tona a verdade. Esse libertar, esse ser prudente como a serpente. E agindo dessa forma, nós vamos ser mordidos pelo lobo. Porque as pessoas não irão entender. A verdade é difícil de entender. A mentira, já acostumamos com a mentira e a mentira parece se torna muito fácil, mas a verdade dói. Nós vamos ver aqui que a verdade machuca, a verdade dói, fere. E às vezes nós vamos ser feridos por falar a verdade. Os apóstolos serão feridos por falar a verdade. Então assim, você
sejam como a pomba. A simplicidade de uma pomba. Não deixe que a ira fale mais alto. Tá? Não deixe que a vingança age em seu coração. Mas sim que a simplicidade da pomba, a calmaria, a tranquilidade, a temperança, o equilíbrio. Então é dessa forma que nós temos que ser prudentes como a serpente, simples como a pomba. Ele vai nos orientar mais coisas ainda. Quando for entregue aos tribunais, eu falarei por vós. Não ficai preocupados com o que deveis falar, porque o Espírito Santo agirá em vocês. Falará em vocês. Então, assim, mais uma coisa para nós não termos essa preocupação exagerada e terrena, porque a mesma graça da autoridade de expulsar o demônio, do poder de curar as enfermidades, de levar a paz, também o Espírito Santo nos conduzirá ao que devemos falar e como deveremos agir. Ele continua ainda explicando uma coisa aqui muito importante para nós. Ele vai dizer assim, ó, sereis odiados por todos. Aquilo que eu falei da verdade, tá? Quando nós começamos a falar a verdade, a anunciar o Evangelho, começamos a falar realmente da vinda do Senhor, da boa nova, as pessoas acostumadas com a mentira vão te odiar. Porém, ele vai dizer, persevera até o fim e será salvo. Porém, persevera até o fim e será salvo. É difícil, é tribulação, mas ele te deu a graça. É isso que nós temos que olhar, para a graça que ele deu, para a autoridade contra o mal. Tá? E nós temos que compreender, quando nós falamos, né, que seremos odiados, por que nós seremos odiados? Porque nós estamos falando a verdade. E iremos sofrer quando formos odiados. Mas persevere até o fim e será salvo. Ele continua dizendo algo também muito importante. Anote aí. Quando vos perseguirem numa cidade, foge para outra. Por quê? Por que isso é importante, André? Porque muitas vezes as coisas que nós podemos fazer, nós queremos falar para Deus fazer. Um exemplo, Jesus foi tentado contra o pecado, né, de, olha, você pode se jogar daqui, de cima, e os anjos irão te pegar. O demônio diz para ele. E ele vai dizer assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, ele poderia, realmente, os anjos pegar. Ele podia, pede e os anjos pegariam ele. Mas não era necessário. Então, nós temos que saber lidar com a situação de tentação. Então, ele vai dizer, olha, se você for perseguido, afasta e vai para outra cidade. Nós temos a mania de querer, daquilo que nós podemos fazer, né, pedir para que Deus faça. Ó, vou dar assim um exemplo para nós entendermos hoje, como nós estamos vivendo, né? A pandemia. Veio a pandemia. É um mal. Não é de Deus, é um mal. Só que o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo, e devo pedir mesmo para que essa pandemia, né, cesse, pare. Mas o que eu estou fazendo com a minha vida? Tá servindo para me converter? Tá servindo para que eu ame mais? Tá servindo para que eu sirva mais? Para mudar a minha vida? Purificar o meu coração? Não, eu quero que Deus, então, resolva o meu problema. Retire essa pandemia e eu volto e continuo a pecar e viver a minha vida do jeito que eu estava vivendo. Vocês estão entendendo? Nós não fazemos a nossa parte. Então, quando forem perseguidos, fuja para outro lugar. Tá? Não fique tentando a Deus. É aquilo que eu posso fazer. Então, não preciso ficar transmitindo para Deus essa responsabilidade dele fazer. Vamos lá, seguindo. Tem mais coisas aqui que ele vai dizer para nós. Não fiqueis indignados de sofrer, pois o próprio Cristo sofreu.
e sofrerá, me dizendo para eles, eu vou sofrer. E o servo não é maior do que o mestre, o máximo ali igual ao mestre, chegando perto do mestre. Então, todo essa, ai, nossa, eu não vou sofrer, eu vou sofrer, você vai sofrer, nós vamos morrer. Então, algumas coisas que nós vamos passar pela vida. E vai fazer parte de que eu enfrente isso, que eu vença. Por quê? Por quê? Porque o Cristo me deu a graça de atropelar isso, passar por cima dessas dificuldades na nossa vida. Ele concede a graça primeiro e aí depois ele vai agindo em mim e nós vamos então vencendo. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tá? Então nós temos que assimilar essa palavra, entender isso daí. Ele vai dizer, olha, porque não temais, ele vai dizer, os que podem matar o corpo. E sim, aqueles que podem pegar o corpo e a alma e jogar no inferno, ao juízo final. Nós ficamos temendo a morte, né? A morte na pandemia, a morte, qualquer outra doença. Nossa, o medo de morrer. Tá, peraí. E medo de pecar? E medo de perder a vida eterna nós temos? Nós nos cuidamos? Né? Nós nos deixamos guiar pela graça de Deus? Ou não? Isso aí não tem problema. Como que é? Como que a gente vive? Então nós temos que ter medo primeiro daquele que através na hora do juízo. Senhor, olha, eu lá no grupo de oração eu rezava, olha, eu fazia isso, eu não te conheço não. Você não viveu, não deu testemunho. Ele vai cobrar isso, ele vai começar a dizer, o que eu vos ensinei ao pé do ouvido, né? O que eu estou ensinando aqui para vocês, né? Gritai, evangelizai, levai isso, anunciai às outras pessoas até em cima dos telhados, se for possível. Aquele que confessa, aquele que fala de mim, eu falarei ao Pai. Mas aquele que me nega, eu negarei. Entendeu? Então, assim, realmente, nós falávamos ontem sobre confissão, né? Confessar, que confessar? É ser sincero, honesto, falar aquilo que está no coração. Se você tem fé ou não tem fé, se tem medo ou não tem medo. Mas ser sincero, confessar aquilo que Deus é e aquela miséria que nós somos. Então, assim, aquele que confessa a Deus de verdade, sincero, Deus também falará de nós ao Pai. O Cristo falará de nós ao Pai. E ele vai terminando dizendo assim, prepara-se, porque é um combate, é uma batalha. E aqui nós temos que entender isso. Combate e uma batalha. A vida é assim. É um combate e uma batalha. Aonde, em primeiro lugar, nós temos que colocar o Cristo. Em primeiro lugar, acima de quê? Da nossa família, dos amores da nossa vida, dos nossos filhos. Primeiro é Deus. Né? Ele vai dizer, ele veio realmente, né, para as pessoas até descobrir os seus inimigos, porque alguns vão querer servi-lo, amá-lo, outros não, da mesma casa. E um vai e outro vai ficar. Entendeu? Ele é bem direto, né? E outra coisa que ele vai dizer é uma batalha também. É uma batalha conosco mesmo, né? Assim, uma batalha tua, com você. Por isso que ele vai dizer depois, renunciai a si mesmo. As suas vontades, as suas coisas, aos seus amores, a você que se acha, renunciai a si mesmo. E é desse jeito. Como que é um renunciar? Tomar a cruz e seguir Jesus. Qual é a tua cruz hoje? O medo? Né? Qual é a tua cruz? A pandemia? A morte? As tristezas? O trabalho? O desemprego? Qual é a tua cruz? Toma e siga Jesus. Olha para Jesus, siga Ele. Siga Ele. E aí, fechando, ele vai dizer, né? Essa luta, essa batalha, e aí nós temos que entender, não é contra homens, mas é contra o pecado. Eu não estou aqui falando para você lutar contra as pessoas que não aceitam, que querem te matar, que vão te odiar, que não concordam com você. Não. É contra o pecado, é contra o mal que está enraizado na gente e no outro. É contra isso que nós temos que lutar. É esta batalha espiritual. Né? E aqueles que nos receberem
Mesmo que nós temos ainda essas dificuldades, né, de amar, aqueles que receberem os apóstolos, aqueles que receberem a igreja, esses receberão o Cristo. E aí é importante, né? Por mais que nós somos imperfeitos, quando alguém recebe a palavra, alguém recebe um ministro de Deus, um pregador, um evangelizador, um missionário, um sacerdote, ele está recebendo Deus, o próprio Cristo. E aí nós ficamos por aqui, assim, fechando esse Evangelho de Mateus. Se você tiver alguma pergunta aí, pode deixar, nós vamos deixar a caixinha de pergunta para vocês. Nós vamos estar respondendo aí pelo Instagram, tudo bem? Deus abençoe vocês. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.